Filosofia Espírita e Mediunidade, mas tem um site que fala sobre filosofia espírita e mediunidade. Nós temos, eu falei sobre didática, o que nós aplicamos no desenvolvimento desse conhecimento. Um site, um portal de estudo chamado filosofiaespírita.org. Nós temos nesse portal 7 sites, desenvolvendo cada um deles uma forma de conhecimento. 2 sites são em idioma francês e o outro em inglês, né? E seminários que nós fazemos aqui no centro e outros locais, a convite, né? Nós temos um agora, no final de setembro, lá com o Centro Espírita da Lapa. Projeto de Estudos Filosóficos Espíritas no Exterior, também em parceria com o Conselho Espírita Francês, o Spiritist Psychological Society, a Associação dos Divulgadores Espíritas no Japão. Essas pessoas divulgam esse trabalho por lá, né, nos seus países, nos seus grupos de estudo espírita. A filosofia espírita como parte da tradição filosófica, é isso que a gente estuda basicamente, é o objetivo específico, como indagação sobre os problemas fundamentais da existência, o sentido, o entendimento, o método de apreensão de realidade. Aqui, o que nós fizemos na manhã de hoje foi o exercício da filosofia espírita da existência, né? É a filosofia espírita aplicada na nossa vida, né? Como decorrência natural dos preceitos éticos, morais, desenvolvidos ao longo do tempo, que culminam em 3 momentos apresentados por Sócrates, Jesus de Nazaré e doutrina espírita, e que encaminham o ser à sua realidade interexistencial, o ser no mundo e nas dimensões espirituais, sem interrupção. Então, isso é estudado aprofundadamente com linguagem acessível a todos nós. A gente não usa jargão filosófico, né? A filosofia espírita e seus aspectos convergentes com a filosofia, que foi o que nós fizemos hoje aqui, na manhã de hoje. História, ideias, pensamento, movimentos precursores, nunca coincidentes, que antecederam a síntese espírita num grandioso planejamento de espiritualidade sob a égide de Jesus de Nazaré. O ver, o ser humano e a consciência de si mesmo, o senso comum, a diferença entre senso comum, religião e filosofia. Esse enfoque, ele não despreza os demais temas contidos na vasta obra espírita. Jesus de Nazaré, os milagres, as predições, o maravilhoso sobrenatural, o desenvolvimento do senso moral e da consciência moral através dos tempos, os consolidadores da mensagem cristã e da presença deles na codificação espírita como componentes da falange do Espírito da Verdade. É o estudo que leva ao reconhecimento de Jesus como portador de uma supremacia moral incontestável. Esse estudo é desenvolvido às quintas-feiras. São 2 pilares, portanto, 2 momentos articulados com aula teórico-reflexivas, com programas específicos, onde a gente dá noções de filosofia da religião e filosofia moral, nas quintas-feiras. Esses aqui são os temas estudados na quinta-feira, no ver. O que é religião? O espiritismo é uma religião? Espiritismo e espiritualismo. Princípios fundamentais em mitologia, mitologia dos povos, mito e verdade. Horizontes culturais com base no livro Espírito e o Tempo, de Herculano, Pires. O espírito das revelações, a visão espírita do Novo e do Velho Testamento. O cristianismo, a epopeia mítica do cristianismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, a sua formação. Fatos da vida de Jesus através da mediunidade espírita. A presença dos antigos cristãos na codificação espírita. Fé e razão. A perfeição, ética espírita, o Sermão do Monte e, finalmente, a biografia de Denizar Rivaio, vista sob o ponto de vista da sua vida como druida, né? E a herança druídica incerta na filosofia espírita, que é algo que muitas vezes as pessoas nem sequer supõem, não é? Mas existe uma influência importante aí. Os temas estudados do sábado, das 17 às 19 horas, o que é a filosofia espírita, o espiritismo e a tradição filosófica, método, linguagem, arte e estética, o pensamento mítico, do mito à razão, a filosofia do espírito, o homem a caminho da verdade, a filosofia antiga, Sócrates, Platão,
filosofia medieval, moderna e contemporânea. Tudo isso pode parecer difícil, mas não é. Isso aqui é trazido em palavras absolutamente acessíveis, né? Nada de prolixidade, nada de jargões filosóficos, porque o que a gente quer é entender e não complicar. Também temos um espaço interativo, muitas vezes é um espaço específico ou mesmo durante a aula, né? Nós interagimos com todos os participantes, com debates articulados através de dinâmicas, com utilização de texto base vinculado aos temas da aula, ou projeção de filmes. A gente discute muito, inserimos alguns filmes, principalmente na área de mitologia, né? Mas existem filmes muito interessantes que a gente aborda também, tanto no sábado quanto na quinta-feira, que tem a ver com os temas. Filmes bons, né, gente? Não são filmes assim que não tragam nenhuma mensagem. Os trechos e documentários ou filmes, muito desses filmes estão lá no site Filosofia Espírita, Encantamento e Caminho, que faz parte do portal filosofiaespírita.org. O Filosofando Cotidiano, aplicação dos temas à vivência reflexiva, visões de mundo, seus problemas e questões, constantes do site filosofiaespírita.org, do portal, né? E do site Filosofando Cotidiano. Está aí no impresso que vocês receberam. O espaço interativo, portanto, é o diálogo entre todos. Não visa questionamentos, mas sim dialogar, com vistas ao exercício legítimo da fraternidade. E cumpre-se, portanto, voltando, os magnos objetivos da nossa doutrina: conscientizar, contribuir para o enobrecimento do ser humano, auxiliando a buscar o reino dos céus dentro de si e para o seu semelhante em bases legítimas de fé e de razão. Eu gostaria de convidar o Eduardo, que está fazendo parte da nossa equipe, do CEF, e que também está começando a dar aula conosco, né, Edu? Quer falar um pouquinho da tua experiência, o que você acha do grupo de estudo de sábado, por favor? Bom dia a todos. Bom, a minha experiência dentro do CEF assim, é muito gratificante, porque quando eu passei a ter mais atividades na casa, a trabalhar com o público, seja na sala de aula, ou seja no plantão, no atendimento fraterno da casa, até mesmo no grupo de orientação aos espíritos, né? Nós nos deparamos assim com as situações mais diversas que a gente pode imaginar, porque a problemática do ser humano ela é intensa, né? Todos nós passamos por uma situação, um momento difícil, e isso reflete na vida das pessoas.